E tomando-o, lançaram na cisterna vazia sem água. E tomando-o, lançaram na cisterna, a cisterna é uma cova, vazia sem água. 25. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, comida, aromas. Trazia bálsamo, mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-los aos ismaelitas, e não ponhamos ou colocamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos concordaram. 38, e a gente termina. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o tiraram da cisterna e venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas. E estes levaram José ao Egito. Você pode dar um glória a Deus? Pode sentar, meu querido. Terminou de sentar, dá ao Senhor uma linda salva de palmas. Antes de começar a comentar sobre o assunto, eu queria compartilhar com vocês, compartilhar com a igreja agora, a compra desta casa. Está aqui, Lucas. Lucas vai mostrar para nós aqui. A igreja comprou esta casa aqui. Ó. Você pode dar um aleluia por isso. Então, é a nossa 10ª compra. E já estamos em negociação com a amarelinha ali, para ficar, então, tudo já no padrão. Para ficar tudo já com a compra efetivada das 3 casas que estão ali. É fácil, irmãos? Meu Deus, como não é fácil. É difícil? Meu Pai, como é difícil. Porque a igreja não produz. Eu não posso amanhã sair e vender alguma coisa. Não. Tudo vem das nossas próprias mãos. E nós lançamos, semana passada, no culto de domingo, no culto de quarta-feira, um carnezinho, que é o carnê da expansão. Já entregamos vários carnês, e possivelmente alguns que estão aqui já pegaram o seu carnê. Quem já pegou o seu carnê? Deixa eu ver. Olha quanta gente. E hoje eu gostaria, vou fazer isso mais hoje, e depois segue o fluxo. Nós já fizemos isto em todos os cultos nossos, que realizamos aqui até, então, hoje. E esse carnê tem 10 parcelas, certo? Lucas está aqui, ó, 10 parcelas. E você, então, você oferta conforme propõe no seu coração. Quanto que é a oferta? Aquilo que você vai propor em ofertar. Uns podem ofertar, pastor, eu tenho condição de ofertar mais de 1.000 por mês. É conforme propôs no seu coração. Eu queria ofertar 5.000 por mês. Eu posso ofertar R$30 por mês. É conforme propõe no seu coração. E são 10 parcelas que você faz. Não precisa, se quiser fazer via remota, você que está na sua casa, fique à vontade. Quando eu faço essas coisas, normalmente eu já deixo programado para não esquecer também. Porque essa conta não vai para o SPC. Aleluia, né? Essa conta não recebe cartinha na casa, graças a Deus. Então, para mim não esquecer, uma que eu já deixo em cima da onde eu vejo todo dia. E outra, para que eu não faça um compromisso com Deus e não o cumpra. Então, que Deus abençoe você, que tem nos ajudado nisso. E deixa eu fazer uma pergunta. Quem ainda não pegou e gostaria de pegar no carnê, levante a sua mão. Você pode se colocar em pé, porque vai ficar mais fácil para mim entregar. Fique em pé. Nossos diaconatos bem ligeiro, começa aqui no meio, aqui, fazendo um favor, e comece a fazer a entrega para as pessoas que estão recebendo o seu carnê. Acabou de pegar, você já pode sentar-se, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe, e eu tenho certeza do que eu vou dizer. Não te vai faltar nada. Você pode dar um glória a Deus por isso. Na tarde da bênção aconteceu um milagre que a Marcela, a pessoa testemunhou quinta-feira, de só ter pegado o carnê, já recebeu o milagre. Ela não fez nem a primeira oferta.
Olha como a misericórdia do Senhor é grande. Depende da sua necessidade, é a bondade de Deus também. A nossa necessidade, ela chama a atenção do céu. E hoje a necessidade vossa vai resolver muitas questões aqui. Olha bem para mim. José, personagem maravilhoso da Bíblia. Na minha opinião, um dos mais relevantes servos de Deus. Embora eu goste mais de Davi, mas acho que José tem um papel importante no processo da igreja e no cuidado de Deus de uma nação. É um homem de propósito. É um homem que Deus preserva para grandes coisas. E eu vejo nesta igreja pessoas que Deus vai usar para fazer grandes coisas. Você pode dar um glória a Deus por isso? E uma grande coisa, muitas vezes, meu querido, pode ser só cuidar da sua família. Se você der conta da sua família, já é uma grande coisa. Se você cuidar dos seus, já é algo maravilhoso. Se você passar por essa terra e cuidar do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, já é algo lindo. Se você então cuidar, passar por essa terra, ainda pregar a palavra de Deus para alguém. Dia desses, um pastor me procura e fala assim: o senhor não pode me impedir de pregar. Eu falo assim: meu Deus, meu pai, longe de mim isso. Longe de mim te impedir de pregar. Eu estou te impedindo de pregar. Ele falou assim: o senhor está me impedindo de pregar por quê? Eu falei: por quê? Engasgou. Eu falei: por quê, meu querido? Porque eu falei: mas tem uma praça pública ali cheia de gente. É só ir lá. Tem um terminal rodoviário lotado de gente. Só ir lá. Tem cidades que você pode, lugares que você pode comprar um folhetinho e entregar nas casas, ou bater numa casa e pedir se ela pode receber oração. Quando eu não tinha altar para pregar, quando eu não tinha púlpito para pregar, sabe o que eu fazia? Eu ia no supermercado, Pão de Açúcar, lá na Avenida 3, Roberto, lembra do Pão de Açúcar? Lá na Avenida 3, porque você tem também lugar que as pessoas têm condição de dar. E eu ia lá de bicicleta, com uma caixa de compra, e fazia um papel no mimeógrafo. Quem é do tempo do mimeógrafo? Que só o Dirley? Quem é do tempo do mimeógrafo? Quem usou mimeógrafo aqui? Meu pai do céu. Aí, Márcio, eu ia lá, fazia no mimeógrafo um papel, porque não é tão simples como hoje. Manda no zap, já manda imprimir. Fazia os papeizinhos lá e falava assim: se você puder dar 1 quilo de alimento para que eu possa levar para uma família carente, e eu colocava menos sal, porque tinha sal. Aí eu levava lá e ficava na porta entregando. Aí as pessoas vinham e davam um macarrão, 1 litro de leite, um óleo, um arroz tomate. Aí eu juntava tudo aquilo, fazia umas cestas lá na igreja da Avenida 2, pedia para alguém vir me ajudar a levar. E eu ia com a Lourdes, aqui no distrito da assistência, já tudo mapeado aonde a gente ia entregar. Mapeado, 3 cestas a gente conseguia. Mas menos do que nada, né, irmão? Menos do que nada, 3 cestas. Aí eu vinha de ônibus, parava ali, carregava as cestas, deixava no lugar e a gente ia evangelizando. Batia a palma na casa das pessoas, falava assim: eu posso fazer uma oração na sua casa? Uns falavam assim: o padre não vai gostar. Eu falei: não tem problema então, Deus abençoe. Mas o senhor não acha ruim de semana que vem eu vim aqui, você mudar de ideia? Ele falava assim: não, pode bater palma. Se eu não deixar você orar, 1 copo de água eu te dou. E aí, irmãos, isso ia. Depois de quase 10 sábados, uma casa abriu a porta. E a gente começou a fazer uma célula ali, um culto familiar ali. E as pessoas começavam a chegar, e eu juntava ali, irmãos, naquela casa, à noite de segunda-feira, 8 pessoas. Que maravilha! Para mim era uma multidão, gente. Para mim era o máximo. E a gente ia todo sábado fazer o evangelismo, eu e a Lourdes, e toda segunda fazer o culto.
Aí no culto já juntei mais gente. Ajuntei o Natanael e a Angélica, a mulher dele. E a minha sogra, porque a minha sogra era bom de demônio, irmão. Verdade, ela expulsava demônio. Então ela era bom de demônio. Se manifestava, ela já pulava no pescoço ali, já sai em nome de Jesus. E glória a Deus. E diabo não vai brigar com sogra, não é louco? E aí, brincadeira. E a coisa acontecia. E aí estabeleceu uma igreja no futuro lá, está vendo? Eu falei, pastor, eu não estou impedindo o senhor de pregar. Ah, entendi. Você não tem púlpito para pregar. Mas pode pregar. Porque enquanto você está fazendo as coisas, é que Deus vai achar você. Presta atenção, vou dizer de novo. Você está fazendo as coisas, Deus vai achar você. Você pode dar um glória a Deus? Fala comigo assim, enquanto eu vou indo, as coisas vão acontecendo. De novo, enquanto eu vou indo, as coisas vão acontecendo. 10 leprosos. Jesus fala assim, o que vocês querem? Ser limpo. Está limpo, pode ir embora. Enquanto eles foram mostrar para o sacerdote, Jesus vai lá e mostra para o sacerdote e pega autorização para a reintegração na sociedade. E eles foram lá mostrar para o sacerdote que eles estavam curados, saíram leprosos. De repente, no meio do caminho, olhou para o outro e falou assim, nós estamos curados, nós não temos mais doença. Olha só, enquanto você vai, Deus está fazendo. Enquanto você caminha, Deus está curando. Enquanto você dá o passo, o Senhor está com você. A cura no processo. Quem crê vai dando glória a Deus. Salmo 126, Lucas, verso 6. Salmo 126 diz assim, quem sai andando e chorando, fala comigo, andar e chorar. É proibido chorar? Quem chora aqui vendo filme, levanta a mão. Chorão. Quem chora aqui quando uma cena é engraçada, levanta a mão. Não, engraçado não, é sentimental. Tem filme que eu não assisto, irmão. O Milagre da Célula lá, eu não assisto. Ah, chorar para quê? Eu já sei que eu vou chorar. Ontem estava assistindo um filme de um rapaz que foi preso injustamente. E aí ele luta para provar a liberdade. No final do filme ele prova a liberdade. E o juiz dá a sentença, está absolvido. A Lourdes estava derretendo de choro ali no sofá. Mas, irmão, eu estava chorando que nem uma criança, irmão. A lágrima desceu assim, aqui, ó. A outra lágrima desceu e eu tentei encoscar assim. O que aconteceu, Toninho? É cisco. Mas o choro é tão bom, não é? Fala para mim, irmãos. Você está chorando? Está difícil a caminhada? Não é proibido chorar. É proibido parar de andar. É proibido parar só. Chorar não é proibido, não. Tem gente que é mais escandaloso, chora mais. Mas não está proibido. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, vai voltar trazendo colheita. Ah, continue andando, irmão. Você não está entendendo? Vai andando. É Deus que vai te abençoando. É o Senhor que vai cuidando de você. É Deus que vai protegendo você. É Deus que vai trazendo à existência aquilo que não há. É Deus que vai colocando no caminho. Talvez alguém fale, é coincidência. Que nada, é a bênção de Deus sobre a sua vida. Aquele que crê, dá um glória a Deus. Se vai aplaudir, aplauda forte. Quando fala José, fala que José era o quê? Sonhador. Eu vou perguntar, José é o quê? Sonhador. Qual é a diferença do realista para o sonhador? O realista, ele vai chegar. Ele vai chegar. O realista, ele tem convicção que ele vai chegar. Ele tem pé no chão, ele criou base, ele criou estrutura, e ele vai passo a passo até chegar. E o sonhador já chegou. Só falta chegar. Mas já está lá, já foi. Isso é o sonhador. Às vezes a pessoa olha para você e dá uma moeda para você. As pessoas olham para você e vendem você por 20 moedas de prata. Você é de fácil barganha. Ninguém luta pela sua existência.
Às vezes a pessoa não sabe quem é você. Os irmãos de José não sabiam quem estava na cova. Só sabia que era um sonhador. Você gosta de história? Quem gosta de carro aqui, irmão? Você é apaixonado por carro? Eu também gosto. O dono da Ferrari é o Enzo Ferrari. Essa história é verídica. Ela aconteceu há muitos anos. Ele vendeu um carro Ferrari para um homem que fabricava tratores na Itália. O homem pegou a Ferrari, carro de milhão, gente. Ferrari não é só ter dinheiro, tem que ter prestígio para comprar uma Ferrari. E aí comprou a Ferrari. Eu só não comprei porque eu não tenho esse prestígio. Você gostou, né? Perde a piada, perde um amigo, mas não perde a piada. Aí ele comprou a Ferrari e não gostou do pedal de freio, falou que era muito duro. E ele foi lá na fábrica da Ferrari, e sabe que ele encontra? A Ferrari não era a Ferrari, era a Ferrari só. Encontrou o seu Enzo Ferrari e falou assim para o seu Enzo Ferrari assim: olha, eu vim aqui, porque se o senhor ajustar um pouco o pedal do freio do carro, vai ficar com mais facilidade para frear, vai ficar mais fácil para a gente parar esse carro, porque ele é muito bom, é o melhor carro que eu já vi, mas dá uma ajustadinha. O seu Enzo Ferrari olhou para ele e falou assim, a história conta: você entende de carro? Você entende de trator. Não está contente, devolve. Ele falou, não, eu só vim falar para o senhor melhorar essa questão. Eu estou perguntando se o senhor entende de carro. O homem falou assim, tudo bem. O que o Enzo Ferrari não sabia, que aquele homem, o sobrenome dele era Lamborghini. Ele fez um carro melhor que a Ferrari, que tem que ter mais prestígio para comprar. Às vezes você não sabe quem está na cova, e às vezes você está na cova, mas as pessoas não sabem quem é você. Mas você sabe quem é você? Você acredita que Deus tem coisas para você? Você acredita que Deus tem soluções na sua vida? Quem acredita vai dando glória a Deus. Você acredita que Deus pode fazer o impossível por você? Você acredita que o Deus pode abrir o céu por causa de você? Você acredita que você pode passar pelo fogo e não se queimar? Você acredita que você pode entrar na água e não se afogar? Você acredita que você pode estar na cova, machucado, ferido, mas o seu destino vai chegar, você vai chegar no seu destino prometido? José veio chegando. E os irmãos dele olharam e disseram assim, lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Erro, muitas vezes que a gente comete. Conta sonho para gente que não está preparada para ouvir. Maria guardava um pouco das coisas no coração. Mas às vezes a gente abre a boca e fala demais. Mas não tem nada, não tem problema nenhum também nisso. E tem muito crente que eu escuto falando assim, eu não vou contar o testemunho, porque vai que o diabo ouve. Irmão, o diabo vai fazer o que se ele ouvir? Ele está vencido pelo nome de Jesus. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O Senhor é o dono da igreja, dá um glória a Deus por isso. Abre um parênteses. Não se preocupe com o resultado da eleição. Por causa da igreja, não. Por causa da igreja, não. Se preocupa por causa de outras coisas. Por causa de família, de posição, de ideias que você tem, por causa dos princípios familiares que a gente defende há tantos anos. A igreja não precisa se preocupar. Não se preocupar, não. A igreja já foi igreja de caverna. E ela venceu. A igreja já foi perseguida a ponto de crucificar os crentes de cabeça para baixo, igual foi o apóstolo Pedro, e ficou. A igreja já foi lâmpada de poste, porque um imperador maluco chamado Nero pichou. As pessoas colocaram no poste, tacava fogo e ficou. A igreja vai em Roma, eu nunca fui, um dia eu ainda vou, vai em Roma e vai ver as catacumbas, onde os crentes esperavam, às vezes, para os leões devorarem. E ela não parou. A igreja venceu o Covid esses dias aí. Ficamos 2 anos com a porta fechada e nós crescemos. Dá um glória a Deus. A nossa igreja dobrou de tamanho.
igreja do céu. Eu confio numa promessa da palavra de Deus. Diz assim, ó, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então não é ninguém que vai prevalecer contra a igreja. Ninguém é louco para enfrentar o Deus vivo. Faraó tentou, olha no que deu. Mas olha bem para mim, presta atenção. Presta muita atenção. José está chegando. E os irmãos olham para ele e maquinam o mal. Às vezes maquinam o mal contra você. Querem talvez silenciá-los. Querem entristecê-los. Querem jogar você em alguma cova. E quando José chega, eles lançam a mão de José. Vem cá, Rafael, você é o mais magrinho? O André é magrinho. Sobe aqui. Já vem vindo José de veste talar, bonito. Ele gosta, irmão. Já vem vindo José. Pegam José assim, ó. Pegam José. Não vou amassar. Você pode pular ali, você não tem problema? Do joelho? Não. Olha só, pegam José, ó, e com raiva joga ele na cova. Que é isso, hein, Berenice? Obrigado. Fica na cova. Vazia. Não tinha amortecedor. Rala ou não rala? Machuca ou não machuca? Machuca. Mas será que no deserto, presta atenção, será que no deserto José ia poder ser o sonhador ou realizar os sonhos que Deus tinha para a vida dele? Ele não precisava de um campo de atuação maior? Ele não precisava de um espaço maior para a realização dos sonhos de pai e mãe se curvarem diante dele juntamente com seus 11 irmãos? Deus já tinha dado até uma revelação para José. Vai ter mais um na família. Vem Benjamim aí. Aonde ele estava no deserto, irmãos, ele já era o homem que vestia roupa de veste talhar. Ele já era o principal. Ele já era o protegido. Agora ele precisava de um campo maior, porque Deus ia ter um plano para a humanidade. 7 anos a humanidade ia passar por uma fome grande. Mas antes dos 7 anos de fome, haveriam 7 anos de fartura. Quem que ia administrar? O governo da época. Quem que administra as nossas vidas? O presidente, o governador, o prefeito. Por isso que é sério essas questões. É muito mais sério do que a igreja. A igreja é de Deus, irmão. Não se preocupa com ela. Deixa, o dono dela já disse assim, eu estou com você. Mas lá no Egito tinha um homem para administrar os 7 anos de fome? Não tinha. Não tinha homem nem para interpretar o sonho do faraó, quanto mais para administrar a crise. Precisava surgir esse homem. Então a situação já ia acontecer. Só que precisava do gerente, do maestro, de quem ia governar, de quem ia dar a direção, de quem ia dar a posição, de quem ia dar o sim e o não. Precisava de quem ia assinar o protocolo. E o moleque estava lá no deserto, sem saber que existia um Egito, ou só tinha escutado falar. E os irmãos então pegam José e jogam na cova. E decidem matá-lo. Se ele morre, Felipe, não acontece nada. Mas agora, os irmãos não querem matá-lo. E chega a hora do almoço, eles vão comer um pedaço de pão. E do nada, no meio do deserto, aonde podia passar uma caravana, irmão, se eu tivesse, por exemplo, quando eu era criança, eu e o Tavinho, o Odair, a gente subia um morro, lá do Inocope,
E a gente ficava sentado no morro, vendo os carros passar na Washington Luiz. Não sei se o Lê ia também. O Lê, acho que era mais novo, não ia. E a gente ficava assim, ó, o que passar agora é meu. Então passava um carro, esse é meu. Aí passava outro, esse é do Tavinho. Isso é do Dair. E a gente ficava ali, os três, chamavam os meninos, Tiago Horne, para brincar ali, e a gente ficava disputando o carro. E no final a gente marcava quantos carros era nosso. Se é hoje, não dá para brincar disso, porque passa tanto carro que não dá tempo de contar. Mas naquele tempo, passava assim, cada 10 segundos, um carro. Tinha menos carros nas estradas. E a Washington Luiz é a mesma. Se a gente ficasse contando o carro na rua 19, onde a gente morava, a gente ia ficar um dia inteiro para passar um. E se eu fosse contar carro em P1, então? Ia ficar 2 dias para passar 5. Não ia dar 5 cada um. Mas ali não, os carros passavam. Agora, no deserto, José na cova, e de repente surge uma caravana de mercadores. Pessoas que negociam coisas, até gente. E eles vinham de Gileade, porque eles tinham passado de Gileade e comprado bálsamo e mirra. Porque, historicamente, o melhor bálsamo é o de Gileade. E a melhor mirra é de Gileade. E a caravana vinha passando. Eles diziam assim, uma caravana de escravos vem vindo. Alguém teve a ideia, vamos vender ele. A gente vende como escravo e fala para o papai, agora é papai, gente, que a gente encontrou a roupa dele no caminho, cheia de sangue. A gente sacrifica uma ovelha, olha as ovelhas sempre morrendo em favor dos salvos, dos que vão ser salvos. Olha Cristo aí representado mais uma vez, morrendo para a nossa salvação, para tirar você da cova. Jesus morreu para tirar você da cova, meu irmão. Jesus morreu para você ter vida e vida em abundância. Jesus está vivo para que você possa profetizar isso. Quem crê vai dando glória a Deus. E aí, meus queridos, acharam bacana a ideia quando quando chegou a caravana, parou a caravana e perguntou, tem um menino aqui, vocês querem comprar? Aí tira ele da cova. A hora que tirou ele da cova, todo ralado, todo machucado. Só que o que José não sabia, que ele estava indo para o destino. Olha bem para mim, o teu destino está dando pista para você. Você não está aqui por acaso. Você está aqui hoje porque tem bálsamo de Gileade. Deus tem usado a minha vida para fabricar obreiros. Deus tem usado a minha vida para levantar homens e mulheres que pregam essa palavra e anunciam o reino dos céus. Talvez você não tenha um púlpito, mas você pode ter um coração de pregador, onde esse coração pode alcançar pessoas. Hoje de manhã, um irmão da nossa igreja falou assim para mim, pastor, amanhã, eu já estou preparado com a Santa Ceia lá na minha casa. Já está lá o suco da uva, lá já está o pão. É o senhor aqui da nossa igreja. E amanhã, 19h30, já tem 10 pessoas que vão reunir lá na minha casa. E o Xangai disse que ele convida o prédio inteiro. Eu vou reunir com eles amanhã na minha casa. E amanhã eu vou ligar o culto das 8 que eu participei. E aquelas 10 pessoas vão assistir o culto comigo. E depois eu vou servir a ceia para eles. E eu vou abençoar. É um obreiro leigo, nem pastor é. Irmãos, mas está aí fazendo o trabalho de evangelismo. Está aí anunciando o reino dos céus. Por isso que a igreja não para. É porque é o Senhor que é o Senhor da igreja. E aí, a caravana vinha vindo. Olharam para José. Quanto? 20 moedas. Sabe quem era vendido por 20 moedas? Os insignificantes. Os obreiros de baixo clero. Os escravos de baixo clero. A ralé dos escravos. 20 era impossível não ter lucro. Porque quando chegasse lá, ia vender por 40, por 50, até por 30. 50% de lucro eles iam ter. Jesus foi vendido por 30 moedas. José por 20. Aí venderam José. E foram com a notícia falsa. 13 para 17, 30, mais 7 anos de vacas magras, 17, 24,
mais uns 3 anos até dar encontro, quase 25 anos, a família de José achava que ele tinha morrido. Foi vendida essa ideia. Até esqueceram que José, e da história que contaram para o seu pai. Jacó chorou a morte do seu filho muitos dias. E os irmãos ali olhando o pai sofrendo e não abrindo a boca. E José estava no processo, na carruagem de ismaelitas, indo para o Egito, para o destino, por lugar aonde um dia ia ter fome 7 anos e precisaria de um gestor. E Deus já estava levando um menino gestor. Talvez aqui tem meninos gestores, mas você vai ficar forte, meu querido. Você vai ficar homem, meu querido. Você vai ser abençoado, você pode dar glória a Deus por isso. Hoje no culto das 8, terminou o culto, eu estava ali. Veio uma família para mim abençoar a aliança dela. Enquanto estava abençoando, tem 2 crianças. Criança é criança. Uma delas subiu aqui no altar, ficou no meu lugar aqui, de pastor Toninho. E a outra ficou aqui, de pastora Lourdes. A mãe falou assim, sai daí. Eu falei, pode deixar. Vamos treinar. Quem sabe isso não acontece no futuro. E as crianças não escutaram. Quando elas chegaram ali, a menina, eu sou a pastora Lourdes. Eu falei, vamos abençoar então. Já abracei os 2, já lancei uma palavra profética sobre a vida delas. Talvez eu não veja isso acontecer porque são pequenos, mas alguém pode ver a palavra se cumprir. E essas orações têm muito peso diante do céu. Irmãos, o menino estava indo para o destino. Paulo, para o destino. Machucado. Mas o que tinha na caravana? Tinha bálsamo e tinha mirra. Bálsamo é indicado em casos de contusões, torção, machucadura e ferimento. Tinha o remédio certo. Dentro da caravana tinha bálsamo para curar os ferimentos. Da onde que era o bálsamo? Não era, irmãos, desculpa aí, mas não era nem genérico, era original, era de Gileade. Era o melhor bálsamo da época. Não tinha bálsamo melhor que aquele. E aí tinha mirra. Sabe por que serve a mirra? Procura lá. Anti-inflamatório. Então passa o bálsamo e passa o anti-inflamatório para que não pegue bactéria, para que não tenha doença. E quando José chega lá no Egito, sabe o que tinha acontecido? Ele já estava curado. E eu quero profetizar na sua vida hoje a bálsamo de Gileade nesse lugar, trazido pelo Espírito Santo, para dizer para você, Deus vai te levar ao seu destino. Quem consegue crer vai dando glória a Deus. Levanta a sua mão e dá uma palavra de adoração agora. Levanta a tua mão e glorifica a Deus nesse momento. Bendizo a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Quem crê vai dando graças a Deus.